Olá a todos, tudo bem com vocês? Começando mais um Setcast, o podcast do SES. Eu sou o Jonathan Bordignon, ao meu lado, Anderson Silva. Hoje vamos conversar com o Carlos Avelino, artista plástico. Já participou de diversos trabalhos, tanto nacionais quanto internacionais. Já contribuiu para desenhos, comerciais. Hoje ele vai contar um pouquinho da trajetória dele aqui pra gente, para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essa profissão, ver o que a gente pode fazer, como iniciar. E, bom, já para a gente começar, antes de começar, aliás, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vai ser um prazer conversar aqui com você hoje. E já para a gente começar, já quer o início, né? A gente quer saber como que você começou nessa área, quando você decidiu ser um artista plástico, viu que é isso que eu quero seguir para a minha vida. Pode... Não foi tão fácil assim, né? Chegar a esse resultado, né? Mas primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, de vocês, né, para falar um pouco sobre arte, sobre trajetória, que eu acho que é importante, que eu falo que as pessoas, quem gosta de arte, né, às vezes se sente isolado, assim, né, porque vai todo mundo assim para um trabalho padrão e acha que a arte não é trabalho, e é um trabalho como qualquer outro, né, e ajuda em vários aspectos, né, da vida. Eu lembro assim da minha noção de desenho foi com 6, 7 anos, assim, quando eu descobri perspectiva, né? Eu gostava demais de desenho, mas perspectiva já com 6 anos. Assim, 7 anos, vamos supor, que eu lembro que eu puxei uma linha da casinha e eu vi que tinha profundidade, né? Que legal. E a partir disso eu começava a fazer tudo com linhas de profundidade, cubos, e enfim, a família achava bonitinho, e eu ainda não sabia o que era, mas eu gostava, né, daquilo. Então foi o meu primeiro contato com a arte, e eu sentia que eu tinha facilidade também com relação à música, sabe, flauta, eu tocava de ouvido, assim, não conhecia partitura, nota, mas assim, né, uma audição. Mas a limitação de condições mesmo da família, né? Família, meu pai metalúrgico e minha mãe dona de casa, né? Não tinha não tinha referências. Então, para eles, aquilo não passava de algo legal, né? Mas não era algo que sério, que desse futuro, né? Então, assim, essa foi o meu primeiro contato com o desenho. E depois, na escola, eu estudei na 8ª série, tive aulas de artes. Assim, minha professora foi muito importante para mim. Minha professora da 7ª e 8ª série, que foi a primeira vez também que ela... falou sobre concurso. Olha só, assim, eu não tinha referência, eu não sabia que existia. Sabe, você vive num mundo diferente, você não tem acesso às informações. Mas você sabe que eu acho que até hoje é assim. A galera não sabe. Não sabe, não vem na cabeça assim, né? Pô, eu desenho super bem. Sim. Eu posso trabalhar com isso. E isso foi algo que mudou, assim, porque ela falou, olha, vai ter um concurso, assim, de fazer era para Bienal do livro. E ela indicar isso para uma criança, legal, né, de 13 anos. Ela te selecionou ali. Sim. E aí eu fiz o trabalho, lógico, não foi aprovado, mas assim, eu recebi um convite para ir na abertura, e aí eu não fui porque estava viajando, sabe, umas coisas assim, enfim. E aí, esse foi o meu primeiro, eu falei, opa, aí pode ser que vire um trabalho, mas não tive orientação na escola, não tinha, então aí meus amigos trabalhavam em banco. Mas quando você começou a desenhar, você já quando você era criança, você já pensava, vamos supor, desenhista ou pintor, alguma coisa, nada? Não, eu só gostava,
eu pensava em fazer uma faculdade de pintura, mas não tinha faculdade de pintura, né? E a minha dúvida também era como é que eu vou trabalhar com isso, né? Não tinha referências, né? E quando eu fiz um curso de pintura, olha só, sempre aí já estava mais assim, terminando aquela fase que você começa quase a chegar a 16, 17 anos, eu fazia um curso de pintura a óleo. E aí eu comecei a trabalhar. E aí eu pensei em desistir do curso por causa do trabalho. Eu cheguei na professora e falei: professora, eu vou parar de fazer a pintura porque eu estou trabalhando no escritório, né? Já não dava para conciliar os dois. Já não dava para conciliar e era uma indústria de revenda de peça de trator e eu ficava conferindo aquelas impressoras barulhentas, eu imprimia o relatório e ficava conferindo. Aquilo me dava um sono, assim, e eu achava que aquilo era o meu primeiro emprego. Então eu achava... E aí eu falei para ela, e ela foi a primeira pessoa na vida que me falou assim: você não acha que você deveria pensar antes de largar a arte para ficar num trabalho como esse? Ela falou: pensa mais antes de você desistir, né? Ela falou que você é um talento. E assim, eu achava que eu pintava, mas assim, o meu desenho das outras pessoas da minha idade não era diferente, pelo menos eu não via isso. Vendo depois desenhos, a diferença era que eu gostava disso, né? Então olha a importância do incentivo, né? Que mesmo que o desenho ali, vamos supor, não se destacasse ali, entre outros, não era algo genial. Mas por você gostar, você vai querer se aprimorar, exatamente. Você vai, né, a fundo ali. E aí eu pensei naquilo e continuei levando os dois. Ela falou: olha, tem um telefone tem uma aluna que está trabalhando com quadrinhos, né? Naquela época telefone era, né, plano de expansão, coisas difíceis, assim, nem todo mundo tinha telefone. Aí eu falei: liga para ela, quem sabe você, né, tem um contato, vai trabalhar. Eu falei: tudo bem. Aí continuei trabalhando no escritório, mas aí já vi que aquilo não era assim, eu sabia que era arte, mas não sabia como, mas sabia que eu não era aquilo no escritório que eu queria ficar. Às vezes falava: fulano trabalha há 20 anos aqui. Eu falava: nossa, 20 anos, né? 20 anos atrás de uma mesa. Eu falei: não é isso que eu quero. Aí você já se imaginou daqui 20 anos, aí vem o peso, né? Não, era muita... Era demais. Tudo bem ele ficar lá 20 anos, mas é que ele gosta, né? Sim, exatamente. Ele gosta daquilo. E aquilo para mim não era. Eu sabia que não era aquilo. Não que eu não quisesse trabalhar, mas eu queria algo que eu ainda não sabia o que era. Eu sabia que tinha a parte de arte, mas eu não sabia ainda como chegar, porque era uma época que a gente não tinha informação. Imagina isso, os anos 80, anos 90, final dos anos 80, anos 90, assim. Eu não tinha informação de nada, não tinha escola, não tinha... Aí lá vai eu, adiantando um pouquinho, né? Tempos depois eu peguei aquele telefone e falei: vou ligar para essa aluna. Aí liguei, ela falou: olha, eu saí de um estúdio, estou trabalhando em outro que está fazendo um seriado para Disney, né? E imagina, assim, eu assistia o Clube do Mickey, né? Que repetiam os desenhos. Eu nem sabia como era feito o desenho animado, né? E ela falou: vai lá. Eu falei: o que precisa levar? Ela falou: leva o seu portfólio. Eu falei: o que é isso? Nossa. Ela falou: pega uns desenhos e você pode fazer leva umas amostras de desenho para eles verem a sua habilidade. Eu falei: mas que tipo de desenho? Eu falava: copia uma página de quadrinho. Aí copiei num A4 de canson, comprei uma revista, né, do Tio Patinhas, lembro até hoje, assim, e copiei a página. Trabalho assim... horrível. Assim. Mas você ainda tem esse desenho? Não, esse eu não tenho. Eu tenho um outro mais antigo, né? Mas esse eu não tenho. E foi o trabalho que eu levei junto com outros desenhos. Tudo cópia, assim, sabe?
de página de quadrinhos, e eu não sei, acho que o dono viu alguma qualidade ali no desenho e me chamou para trabalhar. Mas estava ruim mesmo? Ou é o seu olhar hoje não, que tava. Era muito iniciante, assim. Iniciante sem técnica, sem... Mas, por exemplo, com a sua experiência de hoje, você tentando lembrar lá o seu desenho que você fez, você consegue ter uma ideia do que ele enxergou ali para escolher você? Eu acho que foi a proporção, né? Porque embora o desenho não tivesse uma qualidade, mas ele estava bem distribuído na página. Sabe, uma cópia de página onde você copia mesmo. Então, acho que isso foi o que chamou a atenção. Colocação das cores, né? O acabamento também do traço. Por mais simples, tinha... Hoje, eu como professor, se eu olho um desenho de alguém iniciando, eu consigo observar esses pontos, né? Que são importantes. E aí eu logo falo para a pessoa, não deixo passar, sabe? Legal. Porque eu acho que é importante. É um ótimo feedback, né? Sim, exatamente. É vislumbrar, né? Eu dou aula de animação e tem alunos que fazem coisas assim no começo, aí eu pergunto, você já animou? Aí o aluno fala, não, nunca animei. Aí eu falei, então se prepara que tem um animador para surgir aí. Caramba. Porque assim, é da pessoa. É coisa de dom, né, cara? Porque na escola sempre tem na sala de aula que desenha super bem. Sim. E aí você olha aquilo... Eu nunca consegui desenhar nada. Eu vou desenhar uma pessoa, eu faço uma bolinha e os pauzinhos, porque não sai nada. Cara, na minha sala eu era essa pessoa. Só que igual eu até te perguntei se você se imaginava como desenhista, alguma coisa assim, porque eu achei esses dias um livro que uma professora pediu pra gente colocar comida preferida, música preferida. A gente era uma professora de artes, então a gente tinha que desenhar tudo que a gente gostava. Aí chegou uma parte de profissão. E eu desenhei, eu fiz uma caricatura minha desenhando, que eu falasse, desenhista. Aí eu olhei aquilo ali e eu falei assim, mano, não fui pra esse caminho. Mas eu lembro também que eu falava pra todo mundo, não, que primeiro eu queria ser bombeiro quando eu era criança, né? Eu achava sensacional. Mas aí depois eu falava, não, quero ser desenhista. Eu tenho uma pasta de desenho até hoje. Caramba. Eu comprava chiclete, sabe? Aí vinha as figurinhas, aí eu fazia ele maior, mas só branco e preto, que eu não era tão bom de colorir. Mas para todo mundo que eu falava que eu queria ser desenhista, todo mundo ria da minha cara. Não, desenhista, mas não sei o quê. Aí eu fui... porque é uma coisa que eu acho que não passa muito na nossa cabeça, né? Como profissão. É que parece que é uma profissão que está muito distante, sabe? Sim. Desenhista, o que eu faço para chegar lá? E eu era criança, então eu falava, bom, vou ficar desenhando aqui meus Pokémons aqui, meu Dragon Ball, e é porque não evoluiu. Não passa, você não vê um pai chegando no filho e falando, olha filho, eu quero que você seja desenhista. Não. Igual veio um pastor aqui, você não vê, eu quero que você seja teólogo. Não vê, tem algumas profissões, né, que elas são meio excluídas mesmo, igual você falou. Quando eu falo que trabalho com arte, eu me sinto meio excluído ali no meu grupo, porque não passa pela cabeça. Quando me falaram de chamar você, de convidar, por que a gente não convida ele e tal? Eu achei muito legal, porque em nenhum momento tinha passado pela minha cabeça chamar um profissional da arte. Em nenhum momento passava pela minha cabeça chamar advogado, médico, engenheiro, arquiteto, para trazer para os alunos. Mas da parte de arte, não passou, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa, não sei se é cultural, se é do Brasil isso. Eu acho que se lá fora é diferente. É diferente, né? É diferente. Porque não passou pela minha cabeça. E aí, quando falaram, eu falei, nossa... Show, vai ser muito bom, porque eu tenho certeza que tem muita gente que sente essa dor em casa, que o cara é muito bom, arrasa em desenho, mas não tem ninguém para empurrar, não tem ninguém para incentivar. Então acho que esse bate-papo aqui vai servir para isso, né? Para empurrar esse cara que está em casa lá, meio perdido, meio sem saber para qual caminho ir, né? Pra gente dar uma direção para ele. O legal é saber que tem outros caminhos, porque uma coisa que eu tô vendo bastante agora é a pessoa sabe desenha bem. Tatuador. Desenha bem, tatuador. Aí parece que só tem esse caminho. Mas não quer dizer que ele desenha bem, que ele vai ser um bom tatuador, porque tem toda a técnica, né? É difícil, né? Mas aí, às vezes, ele é bom com uma pintura, ou fazer alguma outra arte, sabe? Um grafite. Né? Trabalhar com galeria, se bem que isso tem uma trajetória, né, aí são outros aspectos que você tem a sua artabilidade, né, com artística, e o seu relacionamento com as outras pessoas também, que isso
que isso tem que conciliar, né? Uma coisa só não basta. Então hoje eu tenho consciência, e na minha época eu não tinha, que você não pode só ser um bom desenhista, você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas e saber se posicionar, né? Acho que hoje isso fica bem claro. Dependendo da área, você não faz nada sozinho ali. Sim, né? Você vai depender de outras pessoas, né? Não faz mesmo. Mas aí no caso, por exemplo, se eu sou bom em desenho, mas eu não sou bom em relacionamento. Aí tem que procurar uma ajuda. Uma ajuda porque assim, por exemplo, mas além da ajuda, por exemplo, porque você vê num filme lá, quantos nomes que aparecem no final do filme? Sim, exatamente. Mas por exemplo, além de procurar ajuda, aí mas por curiosidade, se eu falar assim, então eu vou de repente comprar uma tela aqui e vou fazer uma arte, aí eu consigo trabalhar sozinho? Não. Também não? Não. Porque essa é a impressão que eu tenho. Se você não sabe conversar com ninguém, você vai lá no seu quarto, fica pintando, depois divulga a sua arte. Porque, assim, quando eu comecei a trabalhar, aí voltando que eu entrei nesse estúdio, eu achava que eu desenhava, porque a família falava que eu desenhava, os amigos, é o Carlinhos que desenha, tudo. E quando eu comecei a trabalhar, eu vi que eu não desenhava nada. Eu não era genial. Eu conheci pessoas geniais, assim, que já chegavam. A minha diferença era que eu gostava. Então, eu fui atrás do tempo perdido de estudo, de desenho, que é prática. É igual quem canta, quem toca um instrumento. Você tem que praticar o desenho todo dia, né? Porque simplificando, você tem que criar um repertório de imagens na sua cabeça para que a sua mão responda aquele estímulo. É igual escrever. Se alguém pergunta para você como é que você escreve, você não tem uma definição para isso. E o desenho é a mesma coisa. E se você fica muito tempo ele ver minha letra, ele vai me bater. E quando você fica muito tempo sem escrever, tem uma diferença ali na sua escrita. Exatamente. Até ela voltar ao normal, entendeu? E aí eu trabalhei, e aí ficava naquela coisa. Trabalhava freelancer. Era uma época assim, onde o trabalho fixo era trabalho. O freelancer era algo de aventureiro, assim. Aí eu ficava... Aí tinha trabalho alguns meses, outros não. Aí minha família... Meus pais, eles nunca proibiram, falaram, não façam isso. Mas a preocupação, e eu entendo isso, dos pais, isso vai te dar uma remuneração para que você consiga se sustentar. Eu acho que é a maior preocupação. E ao mesmo tempo você vai vendo os seus amigos, igual você falou, trabalhando em banco. Sim, cara... aí tem aquelas comparações. Mas seu amigo está trabalhando, já comprou um carro, não sei o quê. Aí eu falava, e eu assim... Aí você desenha e trabalha com o quê? Né? Como se não fosse trabalho. Então, várias vezes eu saí do estúdio e fui trabalhar em escritório. Aí trabalhei numa indústria química de agrotóxico e fazia conferência. Minha vida era fazer conferência e dormir, né? E aí falei, não, agora eu vou trabalhar de verdade, né? Até eu me colocava em dúvida se aquilo era trabalho ou não. E uma vez eu estava eu já estava com 6 meses assim trabalhando, e encontrei um amigo meu, ele estava com a pasta de desenho no metrô. Aí ele falou, eu falei, não, né? Tudo bem, você saiu da área? Eu falei, saí. Eu falei, e você está fazendo o quê? Ele falou, aquele estúdio que a gente trabalhava pegou o Aladdin da Disney para fazer o seriado. O que eu fiz? Eu fui pro trabalho, pedi as contas e fui pro estúdio. Assim, como assim, de uma certa maneira, eu não tinha, né, uma obrigação de ajudar em casa, tinha o meu trabalho, mas não era algo que dependia. Eu falei, gente, eu estou saindo, que eu vou voltar pro estúdio. Aí voltei pro estúdio e aí deixei essa parte do escritório, mas mesmo assim foi difícil, que aí outras vezes eu parava e, né, ia de um lado para o outro, até que um momento da vida eu tive que decidir, né, ou vai, né, e foi assim quase com 30 anos assim que as coisas se definiram. Eu falo, mas e como foi essa sua experiência no estúdio para trabalhar com o seriado do Aladdin? Foi incrível. Que foi o primeiro contato ali definitivo. Profissional, assim. Foi o segundo. Eu já tinha tido um outro, mas esse foi mais intenso porque eu estava mais maduro, já conhecia, já sabia onde eu precisava melhorar, né, quanto ao desenho.
E a experiência de trabalhar com uma produção é incrível, né? E aí foi o ponto que eu me dei assim, né, que eu consegui perceber assim, o quanto a arte, uma produção, isso gera de trabalho e de oportunidades e de outras coisas, né? Porque você, sendo um bom desenhista, você faz ilustração, né? Você faz caricatura, trabalha com animação, você pode fazer roteiro, storyboard, assim, uma série de coisas, né? Mas isso tem um tempo para acontecer. Igual os alunos entram, quanto é que eu posso ganhar? Que é a preocupação. Eu falo, se você entra num curso pensando nisso, que é importante, mas se você não pensa em se especializar, você não vai conseguir, né, ganhar. Né? Você tem que ser bom em alguma coisa. Então, ali, né? o seu trabalho, assim, o que você vai ganhar é o resultado daquilo que você produziu durante os anos. Essa é uma área que, assim, independente de currículo, independente de diploma, sim, é você, cara. Sim, não quero saber se você tem doutorado em arte, você sabe fazer o serviço? Exatamente. Porque não tem como esconder isso. É o portfólio, né? É o portfólio. Não tem como esconder isso atrás de um diploma. Eu sou doutor e tal. Tá, mas e aí? Sim. Mas aí, então, no caso, para quem deseja seguir essa área, a especialização ela é boa para você aprimorar suas técnicas e melhorar o portfólio. Ela não é tanto para você, vou encher meu currículo de certificados. Não. Também é importante. Essa parte, né? Sim, por exemplo, os alunos da faculdade que a gente tem que pretendem morar fora. É importante os certificados porque eles contam pontos. Igual isso eu falo porque tem alunos que vão pro Canadá, vão trabalhar, vão estudar, e esses certificados eles contam como uma pontuação, né? E a gente dá carta de referência. Quantas vezes eu já fiz carta de referência? E não são poucos, assim, são muitos, assim. Muitos alunos chegam com um sonho, assim, muitos nem sabem desenhar. Hoje eu falo assim, o que acontece? Tem essa parte de 3D, né? De modelagem, de animação. Isso possibilitou um monte de gente que gosta de desenho, que gosta de arte e que não sabe desenhar, a entrar no mercado de trabalho. Nossa. Porque você precisa conhecer o software, né? Então, você conhecendo o software, os princípios de animação, entendendo luz, né? Uma série de etapas que existem na produção, né, de filmes, assim, então isso possibilita, você não precisa saber desenhar. Se você souber desenhar, ótimo, né? Mas isso necessariamente não é um requisito para que você trabalhe na área. Então, aí, por exemplo, eu não sei desenhar, mas aí eu quero muito para a área. Entendendo esses conceitos, essa parte teórica de iluminação, tudo que você comentou, aí eu indo para uma equipe, eu ficaria na parte de modelar o desenho de uma outra pessoa, o traço de uma outra pessoa, seria nesse sentido? Sim, tem um artista que ele vai fazer um concept, né? Vai criar um personagem. E aí eu modelaria esse personagem. Exatamente. Eu acho que você vai ganhar um novo aluno, hein? E aí o software, ele dá toda essa possibilidade, né, de você criar. É incrível, assim, hoje essa tecnologia, e são muitos, assim, dentro de uma produção, assim, são muitas as especialidades. Lembra assim que você faz um pedacinho para fazer aquele produto final, é o resultado de um trabalho de esforço de muita gente, onde cada um faz um pedacinho. Quando eu tô no cinema, eu gosto de ficar para ver os créditos. E a gente nem imagina, né, eu sempre fico para... eu tento ler um monte de nome lá, mas... eu tento ler sempre a maioria, porque eu acho bem legal. E eu lembro, eu era pequeno, não sei quantos anos eu tinha, mas eu lembro quando saiu o Grilo Feliz, e minha mãe e meu pai, tipo, loucaços pra assistir, porque você tinha feito, você participou do filme, e eles foram na locadora, tal, alugou o filme, e a gente não vê a hora do filme acabar pra ver o seu nome lá no final. Sim, eu trabalhei. Eu lembro disso, eu devia ter, sei lá, 7 anos. Eu trabalhei 2 anos, e foi um filme que demorou para ser finalizado, né? Porque veio se arrastando esses, né? A parte de captação de recursos e tudo isso, né? Ele é nacional, esse Ele é nacional.
E ele é tão antigo que faz parte um pouco da minha infância também, que eu vi esses personagens. Então imagina, personagem que você vê quando você é adolescente, depois você trabalhar com esses personagens. Deve ser uma experiência muito boa, né? Porque aí você tem um carinho junto ali, né? Sim, além de você já gostar de estar ali no meio da arte, mas aí tem um carinho por aquela obra. Todo personagem ele traz uma história com ele, né? Sim, e é um mundo que você cria, né? Você tem possibilidade, esse trabalho em conjunto, né? Essas histórias, eu não sei, né? Se vocês conhecem, quando você lança um filme, um seriado, ele é um produto que ele é destinado assim para tem a faixa etária, tem a descrição dos personagens, quantos episódios tem. Então, assim, tem essa parte de criação, ela é muito intensa, assim. Imagina você criar todo esse universo e depois você vê isso, né, passando. Tanto é que tem muita coisa do universo que não chega nem pro produto final, né? Que fica ali só no background ali. Tem aquele personagem secundário ali, a história dele é X, mas aí não foi trabalhado naquele filme. Mas tem tudo ali também pro ator, né? A atriz, ele se situar, ele entender a essência do personagem, né? Então tem tudo isso, é muito complexo. E é uma área que gera muito dinheiro. Assim, tem um mercado assim, amplo. A gente vê hoje no Brasil boa parte do que passa em animação tem que ser produzido aqui. Então isso é um incentivo, né, para os estúdios, né, tanto que tem Irmão do Jorel, Escola para Cachorros, tem... Mas essa produção aqui seria o quê? Tudo, a animação, tudo é feito no Brasil mesmo? Feito no Brasil, estúdios de animação, né? Aí Irmão do Jorel, aí tem Meu Amigãozão, Tromba Trem, Irmão do Jorel, eu tô assistindo esses dias. O Sítio do Pica-Pau, Turma da Mônica, tudo isso você precisa de mão de obra especializada, né? E isso assim possibilita outras coisas, assim, trabalhar, né, com filme, live action, a parte de storyboard, animatic, né, que seria montar essa sequência de imagens para dar né, o storyboard, é uma sequência de imagens onde você conta a história. Sim. O animatic, você já pega essas imagens e coloca numa sequência de filme já com o tempo, né, para ir sentindo o ritmo. Aí depois tem a parte... Esse animatic é aquelas imagens que só tem praticamente o contorno ali, elas são bem... Isso, são estáticas, só mostra o take, assim, é só como vai ser a cena, às vezes tem diálogo ou não, para sentir o ritmo do filme. E aí depois isso se subdivide. Uma pessoa vai fazer o cenário, outra vai fazer a animação. Aí depois desse processo, aí tem um que vai iluminar, né, colocar com o software Lustre Studio Render, né, que a gente fala também. Então, é um universo muito amplo. É muita... E é todo mundo de mão dada, né? Todo um depende do outro. Sim, por isso que é importante o trabalho coletivo, assim, né? E esse trabalho, ele pode ser feito à distância? Por exemplo, o estúdio é no Canadá, e você trabalha aqui no Brasil. Sim, pode. Então, hoje, até eu falo com os alunos também, muitos falam, eu gostaria de, né, morar fora, mas hoje você pode muito bem morar aqui e trabalhar fora, não influencia. O importante é ter ser fluente em um outro idioma, né? Utilizar as mídias sociais para divulgar o seu trabalho, porque antes, na minha época, era uma pastinha que você levava embaixo do braço, e hoje não, você tem que mostrar bons trabalhos e se especializar. Assim, não dá para ser meia boca. Querer ser bom em tudo, todas as áreas, que aí... Não, aí escolhe quero modelagem, então se especializa em modelagem. Eu sempre falo para os alunos, assim, se possível, conciliar algum curso de técnica tradicional. Por exemplo, eu preciso trabalhar com modelagem. Então faz um curso de modelagem 3D, e aí depois procura um outro curso de escultura tradicional, para você conciliar, para você melhorar o seu trabalho, né? Porque, só lembrando que toda a parte digital, ela veio do tradicional, se originou no tradicional. E quando você conhece essa parte tradicional de desenho, pintura e escultura,
você se torna um profissional melhor. Enriquece muito mais o seu trabalho ali. Só tomar E no caso, essas experiências que você teve com o Grilo Feliz, teve o Aladim, aí qual que era a sua função dentro da equipe? Só um minutinho. A minha função, eu trabalhava como assistente de animação. Trabalhei no Instituto Ayrton Senna também, né, fazendo o curta do Seninha. E a minha parte era assistência, que era fazer os desenhos. Tem um chamado intervalador, né? Que a gente pega o animador, ele faz os desenhos principais e o assistente coloca mais desenhos no meio desses outros desenhos para que o movimento fique fluido. Nossa. E aí depois tem um outro que faz a arte final, pega todos esses desenhos e passam a limpo, né? Deixa no traço finalizado e tem um outro que escaneia. Isso eu estou falando na época que fazia no papel. Um outro que escaneia todos os desenhos e um outro que pinta e um outro que monta. O Grilo Feliz foi feito no papel? O Grilo Feliz foi feito tudo no papel. Só para você ter uma base, 24 quadros por segundo, 12 desenhos por segundo. Você precisa. Caraca. Às vezes uma cena de 3 segundos... E a quantidade de detalhe que tem, porque a gente está falando de um filme, né? Eu não estou falando de um... E você precisa ter o controle da forma. Por isso, assim, a animação 2D hoje, assim, é um custo muito alto para fazer tá no papel. Caminhando bastante, né, para o 3D, né? Sim, tem o 3D e tem uns outros softwares, né? O que eu utilizo, que é o Tumbum, que ele simula o 2D. Mas é um 2D que você já aplica rig. Você já sabe o que é rig? É um esqueleto para que você desenha 2D e você aplica um esqueleto no desenho que você pode movimentar, como se fosse um personagem 3D. Assim, eu já vi. Então, igual uma série que é feita assim, todas as séries, até os Simpsons utiliza rig, e o Sítio do Pica-Pau Amarelo coloca no YouTube, tem uns desenhos, são muito bem feitos, uma animação, e é tudo com rig. Então, praticamente você desenharia uma vez só ou não? Você tem que desenhar todas as cenas ainda? Tem uma pré-produção assim, você faz um personagem, aí você faz várias mãos esquerdas e várias mãos direitas, fazendo vários movimentos, assim, rotacionando, abrindo, fechando. E usando o software, você movimenta o que a gente chama de frame, a posição. Aí você muda a posição do frame na timeline. Está muito complexo assim. Timeline é a linha do tempo. Isso, a linha do tempo. E aí você troca a mãozinha. E você vai trocando a mão. Quando você dá o play, aquelas mãos que você trocou, elas vão dando movimento. Muito legal. Então, praticamente você tem o trabalho de desenhar uma vez só ali. Tem uma pessoa de pré-produção. Aí é que está. Entre o desenhista para fazer essa pré-produção e o animador, ele fica encarregado de animar. Por isso, assim, que o que você precisa na animação é compreender sobre movimento. Estudar movimento, a mecânica do corpo, aí tem os princípios de animação, né? A gente concilia muito, assim, aspectos físicos, mas é de uma maneira mais livre, assim. Tem muita coisa de física, né? De você, aceleração e desaceleração, e você tem os princípios de animação onde você aplica esses conceitos no movimento. E aí depois que aprendeu isso, aí você só curte o que você está fazendo. Legal. É bom saber isso, porque a pessoa às vezes ela fala, eu gosto muito de arte, mas às vezes ela fala, mas eu não desenho tão bem assim. Sim. Mas tem caminho. Então, dependendo da pessoa, estuda bastante ali os princípios de movimento, ela foca bastante nisso, ela consegue virar um animador. Sim, ela não precisa saber desenhar. Porque, cara, minha dificuldade sempre foi desenhar mão. Não dá. Tanto é que, por eu saber que eu não sou bom nisso, às vezes eu viro meio que um fiscal de tatuagem. Eu não falo para as pessoas, mas às vezes eu olho assim para a tatuagem de alguma pessoa, aí eu já olho a mão. Nossa, eu tenho uma mão aqui, ó. Não, a sua tá legal.
que assim, quando é mão grande, assim, é difícil. Mas, por exemplo, você tem um desenho delicado, né? Então, às vezes o pessoal vai lá, faz uma gueixa, aí às vezes você vê a mão assim, você vê que um dedo tá meio por cima do outro, e você fala, cara, não tá legal. E é difícil. Eu falo assim, uma árvore, até você pode distorcer que ela continua sendo uma árvore, né? Mas agora uma figura humana, né? Anatomia, assim, se você vai trabalhar o desenho, ela tem que estar igual o olho. O olho deve ser difícil pra caramba também, né? Olho, mão e boca. Tem imagina, isso no tradicional a gente tinha que desenhar boquinha por boquinha, né? Que você vai... O animador tem os processos que ele vai indicando e você vai colocando as bocas, mas isso você tem um manual de boquinhas para saber qual é a boca A, E, I, O, U, né? Tem as... Caraca. E você vai trocando e o que acontece? Como são 24 quadros por segundo, cada desenho ocupa 2 quadros. Então são 12 desenhos por segundo, tá? Isso em cinema. Comercial, TV são 30 quadros. Então são 15 desenhos. Então, assim, é muito rápido, mas você... assim, eu cheguei a ficar, sei lá, cena de 3 segundos, ficava 2 dias fazendo. Nossa. Né? E dependendo a quantidade de personagens, porque quanto mais personagens... Uma curiosidade que eu sempre tive por exemplo, aqueles desenhos que são de massinha, sabe? Igual Fuga das Galinhas. Sim. Esses são mais trabalhosos do que um 2D? Ou... São. É de massinha mesmo? São. Porque alguns eu vi making off e massinha? São massinhas. Não, eles são... Tem diversos materiais. Tem um látex. Primeiro você cria uma estrutura de metal, aí você tira um molde dessa estrutura e depois você coloca essa estrutura onde você tem... É como se fosse um esqueleto de ferro. Sim. Né? De aço com essa mobilidade. Então você tem que saber aonde é o cotovelo, aonde é a mão. Então você modela esse personagem, aí tira um molde, aí depois desse molde você coloca essa estrutura e faz com látex. Tem diversas, né? Ou seja, você cria o boneco que vai ter essa estrutura dentro e ela tem que ser maleável. Aí tem o pessoal que pinta, aí você faz mais de um personagem, mais de uma estrutura do mesmo proporção, porque pode quebrar e você tem então, assim, é um trabalho. E as boquinhas são separadas, né? Que aí vai colocando. Aí hoje em dia você imprime tem a impressora 3D, essas bocas são impressas e você vai trocando a boquinha e depois no final tem quem faz a edição, ele apaga essas linhas para não ver o conteúdo. Então tem uma série de coisas que são apagadas. O personagem vai pular, tem uns fios de nylon que faz com que ele pula, aí vai lá a pessoa... tem que ter uma pessoa que faz isso. Eu vi há muito tempo atrás, eu acho que era aquele desenho... por água abaixo, eu não lembro. Ele tinha esse aspecto que parecia massinha, né? Que a gente achava, é tudo de massinha. E eu lembro nos extras ali do DVD, né? DVD, coisa antiga. Que aí eles tiravam foto. Hoje em dia ainda é assim ou será que agora eles filmam? Assim. Não, ainda é foto. Stop motion é foto. Você tem que ter um set de filmagem. É como se fosse, por exemplo, eu vou fazer uma cena que eu tenho um personagem do tamanho de uma garrafa de água, assim, eu tenho que ter um cenário do tamanho dessa mesa, e aí eu tenho que ter um marceneiro que vai cortar esse cenário, alguém que vai pintar, um outro que vai... Tem que ter uma estrutura muito grande. Então, olha a quantidade de artistas que você precisa. Não tem como você... Você tem iluminação, por exemplo, você monta esse cenário como se fosse uma maquete, e você tem que ter um iluminador que vai iluminar essa cena, como se fosse um set de filmagem. Caramba! E tem sets assim que eles são tão grandes. Se você pega making offs para a Caroline, né, que é uma animação em stop motion, tem animador que usa joelheira, porque ele tem que ficar ajoelhado e assim, são 2 pessoas. Isso da experiência que eu tenho com stop motion. O ambiente tem que estar silencioso, tem que ser isolado de barulho e as 2 pessoas têm que estar concentradas no trabalho, porque na animação stop motion,
você vai movimentando o personagem pedacinho por pedacinho. E você movimenta. Tem muita paciência, né? Não, e coordenação. Tem que ser um trabalho e duas pessoas sincronizadas no trabalho. Se você levanta demais uma mão ali, já dá uma diferença gritante. Então, o software, quando você tira a foto, você consegue ver uma sequência, né? Ele mostra a sequência de desenho. Então, o que você tem a possibilidade de apagar e refazer a pose. Mas a noção de movimento que você tem que ter para quando der o play aquilo funcionar, né, de maneira que você olha e fala, não. Então, às vezes a gente acha que é feito de uma vez, mas uma animação em stop motion você consegue animar, sei lá, 6 segundos por dia. Mas tudo, se for parar para pensar, tudo é difícil, porque o outro também. São 12 desenhos por segundo. Sim. Cara, você tem que ter muita noção de movimento também. Não tem jeito. Sim. Então, por isso que eu falo, a animação, ela envolve... não é necessariamente que você precisa conhecer, saber desenho. Você precisa entender de movimento. Porque já o 3D, isso fica mais fácil, entre aspas, porque o software, você tem comandos, né? E você clica num ponto, abre, você tem gráfico para tudo, para regular aceleração, desaceleração. Mas é que tá, o que os estudos falam, assim, o software, até a gente dá uma ajuda e ensina quem está iniciando, mas... os princípios de animação já é algo mais específico. Então, assim, é importante estudar os princípios do movimento, porque depois você só vai variar a plataforma, né? Ou é um software, ou é outro, né? Mas aí você vai aprender os comandos básicos, mas você vai aplicar o princípio. A forma de aplicar vai ficando... se muda, e você falou dos movimentos, se muda de um ser humano para um animal, já muda completamente a movimentação. Sim. Porque as articulações são diferentes. Exatamente, aí você tem que estudar... Eu nem tinha pensado nisso. Você tem que estudar o movimento, e muito legal. Assim, vou estudar um animal correndo, vou pesquisar no YouTube. Tem cauda, tem um monte de coisa. Tem animadores também, isso o que a gente chama line test, né? Você coloca no YouTube line test animation, você vai ver vários estudos de linha ou making off, você coloca making off de cenas de animação. Tem animadores que eles se filmam e depois eles transportam aquela filmagem, assim, coloca o personagem na atuação dele. E aí você não sabe o que é um e o que é outro. Assim, é incrível. Eu sou péssimo. É aquela ator. Roupa que tem os sensores, você fala? Não, é só de filmar mesmo. O personagem vai falar alguma coisa e tem uma expressão. O animador faz essa expressão. Para ele ver como no Orton, aquele Orton, você coloca Orton Making Off, tem uns vídeos no YouTube que mostram. É incrível. Você vê o animador atuando, aí você não sabe se ele fez depois o elefante, porque a expressão é a mesma. E o time, o tempo também. Legal. Ele dá algumas exageradas, né, para não ficar exatamente igual ao vídeo, que é aí que está o segredo, né, da animação. Você exagerar alguns pontos, né, para não ficar com cara de realidade. Que a gente chama de rotoscopia, né? Rotoscopia é um processo que você copia a animação diretamente em cima de um vídeo, de um live action, né? Então, na animação, a gente sempre procura algumas poses e exagerar um pouquinho mais, né? Na faculdade onde eu dou aula, lá na Méliès, os alunos muitos chegam assim por gostar. Já fizeram outras faculdades, ouço muito relatos, eu estou vindo da minha segunda faculdade, quero fazer animação porque eu vi que eu quero fazer isso, né? E eles chegam assim, muitos chegam sem conhecimento nenhum, e no final do curso você vê a apresentação dos trabalhos, né? Na Méliès, a formatura ela é numa sala de cinema. Nossa. E a colação de grau é feita na sala de cinema. Que legal. E os trabalhos são passados então aí entra a orientação dos professores. Como é que você vai salvar esse trabalho? Qual a qualidade que você tem para exibir o seu trabalho no cinema? E isso
para mim eu sou de uma época que fazer desenho animado era muito difícil porque a gente não tinha equipamento. Então, assim, eu nunca tive um trabalho meu. E você vê hoje jovens que, com 2 anos de curso, no final do curso, exibem no cinema. E tem todo um padrão. A gente procura... porque não dá para fazer algo que não seja profissional. Então, eles têm que apresentar um trabalho o mais profissional possível, de qualidade mesmo, de sonorização... de finalização, de créditos também, apresentação de créditos, e é incrível, assim, a gente vê umas coisas assim que eu falo, como é que eu vejo, assim, muitos jovens falando, eu não teria maturidade com essa idade para apresentar um trabalho como esse. Tem coisas muito boas, muito premiadas, assim, e a maioria dos alunos, assim, que, né, se destacam. Com certeza, esse trabalho, além de você poder inscrever em festivais, né, esses trabalhos são exibidos somente no cinema, porque muitos inscrevem para festivais, né, e aí a gente não pode divulgar isso até que tem esse período de passar por todos os festivais, e muitos ganham prêmios, assim, são convidados a participar de premiações e tudo mais. E a Bélier também ela seleciona, começou o ano passado, de todas as produções, ela seleciona 5 para fazer assessoria, sabe, assessoria de divulgação e inscrever em festivais, porque é algo que demanda um trabalho, né? Conhecer edital. Então a própria faculdade já pega e dá um suporte para isso. Dá o suporte. Então são 5 trabalhos que são escolhidos, né? É feita uma seleção dos melhores para poder dar essa assessoria. Olha só. Que é importante e é legal. E alunos, tem um aluno que já trabalhou como diretor, hoje mora no Canadá, veio do Recife para São Paulo, estudou animação, trabalhou um tempo aqui, resumindo, né? Ele trabalhou 8 anos aqui, foi para o Canadá e foi diretor do Tom e Jerry. Aí outros alunos já trabalharam no Game of Thrones, no Homem-Aranha Versus, né? E tudo assim em pequenos trechos, assim, mas que isso já dá um renome. Sim, e assim, você fala... a gente está falando de animação. Você falou de Game of Thrones, que é um filme, né, uma série com pessoas reais. Só que tem maquiagem, tem figurino, tem enredo. E tem a parte de luz, textura e render, que é essa parte de você... Muitos cenários são 3D. Então, você criar essa iluminação, fazer uma parte de pós-produção. Sim. Né? E isso vem de todo esse processo. Porque é tudo no software, ele tem que ter o conhecimento de luz, ambiente. Sim, tudo de isso. cor. Então aí você volta lá para aquilo que você viu né, no primário, que parecia brincadeira, né? E que de uma certa forma tem que ser inicialmente como uma brincadeira para despertar o interesse, mas para você ver como é importante o conhecimento das cores, conhecimento do desenho, né? Cores primárias, secundárias. A perspectiva que você falou. A perspectiva. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com perspectiva, eu já tinha ali meus 13 anos. Eu demorei muito. Então, aí depois eu olhava uns desenhos antigos. Eu só lembro de sombreado. Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu aprendi sombreado. E sabe uma coisa também que eu nem mencionei, que foi importante também, quando eu estava da 6ª para a 7ª série, tinha uma escola em São Paulo, que é a Escola Técnica Rocha Mendes, que eles tinham um curso preparatório. Assim, eles tinham um curso quando ia para o colegial, né, o antigo colegial, que era publicidade. E eu era louco para fazer publicidade. E quando eu estava entre a 7ª e a 8ª série, eles tinham um curso que eles chamavam de pré, que era assim, era uma sala que existia nessa escola, que hoje é uma escola técnica, se eu não me engano, e aí tinham vários desenhos e os professores iam
lá para essa sala e davam uma orientação básica. Imagina assim, você numa 7ª série, você gosta de desenho, você tem um espaço onde propicia você ter esse contato com a arte. Foi aí também outro ponto assim que foi eu sabia o que era escola, mas eu não tinha como pagar uma escola, né, de arte, de desenho. Pesquisava, às vezes eu saía só para andar, para conhecer escolas. Isso eu tinha o quê? 14, 15 anos. E hoje está bem mais fácil, você joga ali no Google. Então, né? Nossa, hoje o que acontece? Hoje o professor, eu acredito que ele é um gerenciador de assuntos, porque se você pegar, tá tudo na internet. Mas ele ajuda a filtrar ali. Exatamente. O que acontece? Você precisa de uma orientação de como utilizar esse recurso. Se eu estudar sozinho, vou conseguir chegar? Vai conseguir. Mas o caminho é muito árduo, assim. Então, assim, uma orientação ela é essencial para que seja mais objetiva quanto ao resultado daquilo que você deseja. Eu acho que esse é exatamente esse o papel do professor hoje. Porque a informação ela está em tudo quanto é lugar. Sim, né? Então, assim, se o aluno não aprendeu a fazer X na sua aula, ele vai aprender lá na frente. Então, assim, o seu papel, às vezes, não é nem ensinar mesmo o aluno a fazer determinada coisa. É só mostrar para ele o caminho e mostrar para ele que aquilo existe. Né? Porque os professores, às vezes, pecam muito nisso. Porque a gente pega uma sala de aula do ensino fundamental, ensino médio, o cara só é gênio se ele tira 10 em matemática. Se ele é muito bom em história, em geografia. O cara não é gênio se ele tira 10 em artes. E a gente está perdendo. Quantos gênios a gente não perde por conta disso? Né? O cara que é do fundão e que ele conversa com todo mundo, esse cara tem, né? Ele tem uma desenvoltura. Ele tem uma desenvoltura. Às vezes esse cara é um ótimo vendedor, ele é um ótimo apresentador e ele não é visto como gênio. Então, assim, nós temos vários gênios, um em cada área, só que só é visto como gênio aquele cara que tira 10 em matemática, em física, em ciências. Né? E a gente vai perdendo essa galera aí. São mal aproveitados. Né? Não tem alguém, sabe, tipo, se tivesse um olheiro, pudesse orientar esses alunos. A importância de você ter uma pessoa, vamos dizer assim, um olheiro. A Meleza, ela tem um psicólogo que orienta os alunos. Né? Então, assim... porque às vezes o aluno chega empolgado e de repente, né, aí dá uma baixa, não vou conseguir, aí entra a parte da orientação, porque isso é importante, assim, né, para que não desestimule. Então é importante você conversar e identificar os pontos que estão levando você a desistir ou achar que é difícil, sendo que você tem capacidade. Né? Aí entra essa parte da Elaine, que faz esse trabalho com os alunos, e vocês não sabem o retorno que isso tem de agradecimento, assim. E eu acho que basta apenas você olhar para o outro, né? Identificar o problema e procurar solucionar. Eu fico muito atento, assim. A gente tem, né, muitos alunos especiais, assim, com diferentes... né, graus de, como é que eu posso dizer? Capacidade. Isso, de capacidade. Né? E eu sempre estou atento, assim, né? Eu sempre vejo, uma das coisas que eu falo no primeiro dia de aula, eu falo, olha, se alguém tem algum problema de déficit de atenção, me manda mensagem no particular, não precisa falar aqui. E tem muitos que falam, já fala direto, né? E eu falo, me manda mensagem, porque eu vou saber, eu não sou um especialista, mas a gente conversa e a gente chega num ponto para ajudar na orientação. Porque se eu não sei que o aluno, né, tem essa dificuldade, ele vai me mandar um exercício e fala, poxa, mas eu já falei tantas vezes, ele não tá, o que está acontecendo? Né? Então, e muitos assim falam assim, professor, eu nunca ninguém me perguntou isso na vida, nenhuma. Isso falta muito no ensino base, demais, demais, porque eu conheço uma pessoa que, cara, o tanto que essa pessoa já tomou bronca na escola, de professores até que já maltrataram
porque ele tem TDAH. Uhum. Então, achavam que ele... Se for você, pode falar. Não é, pior que não é. Não é. Mas, então, tipo, ele demorava para terminar de copiar, sabe? Na lousa. Então, achavam que ele estava fazendo corpo mole. Ou, às vezes, ele pegava alguma instrução, aí ele não... Ele já sabia que ela fazia uma determinada coisa, então, aí ele fazia do jeito errado, né? Digamos assim. E ninguém tinha paciência. Além do TDAH, também tem um grau leve de dislexia. Então, pensa, assim, dá para entender também o professor não tá preparado para isso. Às vezes tem a turma muito grande, não consegue olhar, né, ali esses pontos. Então, são várias coisinhas que daria para ajeitar, né? O certo seria um professor, menos alunos, né, na sala, professor capacitado para olhar para cada indivíduo, né? Não olhar ali como uma massa de alunos, né? Olhar como indivíduos mesmo. Então, ele sofria demais, recebia bilhete, já chegou em casa chorando, né? Então, foi bem eu já tive relatos de alunos assim, que me falou exatamente isso. Professor, obrigado. Eu sempre, na minha sala de aula, eu sempre fui a que não sabia fazer nada, né? Que não prestava atenção, mas não era esse que ele vai ter o ritmo dele ali, né? Exatamente. Então, aí eu falo numa boa, assim, então... Vamos dar um jeito nisso aí. E você vê como isso muda a produtividade. Eu acho que é uma questão de você se colocar no lugar de quem tem a dificuldade. Eu nunca vou saber como né, alguém que tem TDAH, tem, né, dislexia, mas eu tenho que ajudar de alguma maneira. Né? Eu acho que essa é a função do professor. Eu acho que o principal é quando você não vai conseguir sentir, então pelo menos ouve, né? Ouve, sim, que aí você vai ter uma noção de como é, né? Porque realmente é bem difícil. Mas e quanto tempo você já está como professor? Eu dou aula na Méliès faz 12 anos e como professor 15 anos. Então já viu muitas histórias. Já, muitas. Qual que é a sua formação, a sua faculdade? Eu sou formado em Arte e Educação pelo Claretiano e Design Instrucional, pós-graduação em Design Instrucional pelo Senac. Né? Arte e Educação é, por exemplo, o professor do ensino lá, do ensino básico, ele faz faculdade de Arte e Educação, é isso também? Isso, o meu foi bacharelado. Não, eu sei que eu tinha o estágio, mas o professor do ensino médio e fundamental faz Arte e Educação. Né? Se você faz só arte, aí... você não pode dar aula porque tem uma questão de estágio. Eu acho que é assim, tá? E os seus alunos na faculdade, eles não fazem arte e educação, é outra? Não, eles fazem a faculdade de animação. É faculdade de animação mesmo? De animação. É faculdade Méliès de cinema e animação. Nossa. Tecnologia de cinema de animação. Né? Então, eles produzem um filme. Então eles têm o primeiro semestre inicialmente são técnicas tradicionais de desenho, né? Entra uma parte de 3D também, e tem aula de roteiro, né? de como contar a história, aí tem aula de storyboard, modelagem, finalização, luz, textura e render, sonorização. Eles são um estúdio. Né? O grupo de alunos, sim, eles são um estúdio. E quanto tempo que é? São 2 anos. 2 anos de curso. Aí eles aprendem um pouquinho de cada coisa ali. Eles aprendem o processo. Todo o processo. Todo o processo. Né? Mas aí, por exemplo, eu terminei o curso. Aí eu decido para qual área vou caminhar. Isso acho que quando eles estão no próprio curso, eles já percebe. Poxa, eu gosto mais de animação, ou eu gosto mais de modelagem. Quero ir para games, né? Porque você tem as pós-graduações também. Que aí você tem pós-graduação em animação, pós-graduação em games, pós-graduação em efeitos especiais e pós-graduação
eu vou falar, é captação de recurso, mas não é, sabe a parte mais burocrática de produção? É uma gestão. Isso, gestão, isso exatamente, de gestão de projeto. Tá. Isso, né? Que é importantíssimo também. Então, assim, se você conhece todo o processo, porque tem alunos que têm perfil empreendedor. Você imagina, tem, sei lá, 150 pessoas na produção. Quem que vai comandar isso aí? Exatamente. Quem é que vai levar quem é que vai apresentar esse projeto para captar recursos para produzir? Essa pessoa é fundamental. Sim, né? Se não for um bom gestor ali, o projeto não anda. E tem alunos que têm esse perfil, assim. Né? Nossa, é uma faculdade muito... Porque, assim, você consegue pegar vários perfis de pessoas e mandar um para cada área. E o incrível, assim, quando entram as novas turmas, os veteranos, eles se propõem a ajudar. Tem grupos, né? Grupo de animação. Então, os veteranos criam um grupo de animação e convidam os novos para participar. Porque é um trabalho coletivo, né? Tem que ser um trabalho em grupo. Né? E, além da faculdade, eu também sou professor de aquarela, né? E professor de pintura em guache. Aí já mudo os meus alunos, assim. Tem um aluno de 90 anos, aí vai... Mas aí já é pós-graduação, né? Não, aí curso livre. Ah, curso livre. Curso livre de aquarela. Como assim? Que é aquarela? A aquarela é a técnica de pintura, né? De paisagem... Na tela? No papel. No papel. Com pincel? Eu trouxe até uma... Você chegou a ver ou não? Não vi. Posso pegar? Claro. Uhum. Eu já dei uma olhadinha. Eu trouxe umas... Deixa eu ficar perto aqui do microfone. É uma técnica de pintura em papel. E aí isso ajuda tanto... Quer pôr aqui na mesa? Vamos pôr aqui, ó. Aqui é São Paulo. Aí aqui tem uns estudos de aula. Depois a gente tira foto, pode tirar foto depois, porque aí a gente coloca na edição, É só levantar um pouco próximo aí do rosto, já dá pra ver, eu acho. Dá pra ver, né? Aqui guache. Aí tem águas, eu procuro diversificar bastante o trabalho. Esse aqui é papel o quê? É um papel... É grosso, né? É um papel 100% algodão, que é um papel, ele não é com celulose, né? Um papel para aquarela, para que a tinta, a gente consiga mais fluidez na pintura e que o papel não esfarele, ele tem que ser 100% algodão. Assim, não dá para pintar aquarela numa folha de sulfite, né? São papéis especiais, né? E isso é uma técnica milenar. Teve uma época que eu achava que a aquarela era só uma tinta à base de água. Eu achava que era aquarela. Que é a base de água. É exatamente isso. Olha esse céu, bicho. Mas o guache também é assim, não é? O guache mas o guache ele é mais denso. Ele é mais pastoso. A aquarela a gente trabalha mais a transparência, né? O guache eu tenho a possibilidade de retoque. Aquarela não. Aquarela não. Aquarela eu tenho que pensar ao contrário do guache e do óleo, porque eu tenho que reservar os brancos, sabe? É um processo meio... Liga uma chavinha. Esse aqui é um guache. Esse daqui é aquele que quando a pessoa está pintando e vem uma pessoa de fora e olha, ela não consegue entender nada do que está acontecendo. Você só consegue ver o desenho no final mesmo. No final, porque sim. Eu vi uma pessoa pintando uma vez e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Tipo, parecia que... Porque aqui, ó, se você pega para olhar a vegetação, você consegue, né? Você consegue ver que tem um lago, né? Que tem a vegetação. Caraca, olha aqui. A sombra daquelas casas. Sim, mas quando a pessoa está pintando, você olha e fala, meu, que borrão é esse aqui? Você só vê, né, que são árvores, que é vegetação quando exatamente. A paisagem está pronta. Exatamente, porque tem muito da simplificação da forma. No caso, aqui é que eu sou muito leigo. O reservar o branco que você disse seria usar ele no final? Não, eu deixo o branco do papel. Ah, tá. É que eu vi que nesse daqui em específico você pintou algumas partes de branco. Tem umas... Aí, como eu não consigo reservar isso, eu venho com um branco denso e só acentuo algumas luzes. Ah, tá. Mas se você observar as áreas mais claras, né? É do tá vendo? Papel mesmo. Do papel mesmo. Fica até bem natural. Então, por isso que sombras.
a gente trabalha muito a transparência. Aqui, ó. Isso aqui de água, que eu gosto bastante. Isso aqui é o Museu do Ipiranga, aqui. Nossa, que lindo. Em São Paulo. Então tem muito dessa, tá vendo? Preservar essas áreas, que depois que eu venho com o escuro, aí esquece. Mas na tinta óleo e no guache, eu consigo retocar, porque a tinta é mais pastosa. Né? E como que é o planejamento para você pintar em aquarela? Por exemplo, você já tem ali uma foto referência ou sai da sua cabeça, dependendo do desenho? Às vezes a gente faz pintura em plein air, que a gente chama, que é pintura no local. Então eu levo o cavalete, aí monto, aí vou olhando, faço o desenho e faço a pintura ali. E tem as pinturas em estúdio que eu faço com referência. Tiro foto, né? E isso... assim, fora tem uns eventos assim que chegam a reunir mais de 1.000 pessoas, assim, que, né, tem um evento na Itália, em Fabriano, que eu já participei, chega a ter mais de 1.000 pessoas, gente do mundo todo pintando. E tem a galera pintando lá na hora. Sim, e tem as demonstrações, tem uma exposição mundial, todos os países participantes mandam, né, tem os grupos de aquarelistas, eles montam, a cidade toda vira um espaço legal. De aquarela, e a gente do mundo todo, e vocês não sabem o que isso gera para uma cidade, né? E na Europa toda, assim. Aí depois desse Fabriano, aí tem Mons, aí tem na França, aí começa Portugal, né? Eu já participei de alguns como convidado, né? E eu falo assim, tudo isso o que proporcionou começou lá na animação, começou com um sonho, e por isso que eu falo que é a consequência de um trabalho. É você acreditar, é você fazer, é saber se posicionar, né, se relacionar. Eu vejo hoje assim que as pessoas elas têm um planejamento maior. É importante planejar como é que eu quero estar daqui a tanto tempo, né? Daqui a 2 anos. Então, para isso, aí tem que ser matemático, assim, pragmático. Para isso eu tenho que estudar tanto, tenho que produzir tanto para conseguir chegar nesse resultado. Tem pessoas que têm mais habilidade, né? Isso aqui é o centro de São Paulo, aqui na Sé, né? Aí você tira uma foto, leva para casa? Isso aqui foi uma foto que eu tirei no Poupa Tempo. Eu fui no Poupa Tempo, aí da Sé, aí eu passando naqueles corredores, já foi lá no... Aí eu passei, aí eu olhei para a rua, voltei, aí tirei o celular e tirei a foto. Então eu estou sempre... Né? Mas isso que é legal, né? Porque olha que muito louco, eu já passei tantas vezes aí, que para mim, sabe, então, você não enxerga a arte. Aí é que tá, né? Você... a arte, ela faz com que você perceba mais tudo ao seu redor. Sim. Né? Faz com que você, né, se humanize mais com as outras pessoas, entenda as outras, né? Porque é sentimento, né, bicho? Sim, exatamente. Você olha nesse desenho ali, é o cotidiano de muita gente. Sim. Mas tudo que está desenhado fica bonito demais. Não, mas tudo que está aí, ó, é importante para essa arte, para esse desenho. Tudo aí tem a sua importância, entendeu? Então, se você começar a enxergar mais a arte no dia a dia, você vê que tudo tem a sua importância. E você já sofreu por isso, Carlos, como pessoa? Você já sofreu por ser mais sensível às coisas? Por ver o mundo de uma forma diferente do que as pessoas veem? Já. E se bem que eu sou bem tranquilo, assim, mas já sofri, assim, até mais pelo trabalho mesmo, sabe? Essa fase de não acreditarem em você, e você chega até mesmo se desacreditar, e depois você vê que você estava no caminho certo. Sim. E isso é o que importa. Cada um tem a sua história, né? Eu sempre conto da minha história para os alunos de uma maneira assim, não sou referência, mas essa é a minha história, e cada um vai ter a sua, né? Mas já passei uns bons de não ter
dinheiro para comprar um desodorante, sabe? Assim, às vezes é tanta gente apontando o que pode dar de errado que aí você duvida de você mesmo, sabe? Exato. Você para de olhar o que vai dar certo ali, e aí tem muita gente que não faz igual você fez, que continua seguindo em frente, tem muita gente que desiste. A gente bate muito na tecla aqui, porque que quando você derruba o seu suor, quando você está disposto a transpirar por aquilo que você acredita, não tem como dar errado, né? Se você não está buscando puxar o tapete de ninguém, se você não está buscando tomar o lugar de ninguém, você está só buscando o seu lugar no mundo e está derramando suor para que isso aconteça, ou seja, você está trabalhando de verdade para que isso aconteça, não tem como dar errado. Vai chegar uma hora que vai acontecer. Pode ser que não dê certo na hora que no tempo que você quer ali, mas continuar. Mas tem que continuar. E se possível, tá difícil, procura alguém para conversar, porque isso tem que ser falado. Problema todo mundo tem, né? O importante é você conversar e achar uma solução para isso, né? Porque esse aqui parece uma foto. Isso aí. E o que eu tô achando legal aqui, que, por exemplo, eu tô vendo aqui a distância. Quando eu pego na minha mão, aí você enxerga outras coisas e o desenho fica até mais bonito, sabe? Ó, tipo, esse aqui é guache. A diferença. Tá vendo? Você consegue ver que tem mais, né? É mais pastoso, assim, né? Parece ser mais apagado, né? Isso, e é mais. A tinta é mais opaca. E eu trabalho com a camada mais densa. Aqui na aquarela a cor parece mais viva porque eu trabalho transparência, né? A tinta bem aguada, assim. Essa aqui já tem um poder de cobertura, né? Então, e o guache é mais opaco também. E eu gosto muito. E qual que você mais gosta? A aquarela? Eu gosto dos dois. Não, mas se tivesse que escolher, por exemplo, você tem essa, de repente, eu quero você vai reproduzir uma paisagem, aí você precisa escolher. Eu gosto da aquarela. Aquarela e o guache você deixa mais para algum tipo específico de arte? Ou? Não, é o mesmo. É mais com relação. O guache me remete muito a cenário de animação. Quando eu comecei a trabalhar, era com guache. Então eu gosto muito da técnica, até porque dá para retocar, né? Dá para fazer esses retoques. Olha, me lembrou aquele filme também. Do Irmão Urso. É verdade. Parece bastante. Ó. E isso aqui foi de um grupo no Facebook que eles têm referência, chama Landscape, referência para artistas. Então é legal que você pode pegar a foto, assim, não precisa de direito autoral, entendeu? Todo mundo que posta lá, você pode... E aí eu pego essas de neve também, já que não tem neve aqui, eu falo, deixa eu pintar um pouquinho de neve para... Isso aqui é em Portugal, isso aqui é Montemor, isso aqui é Roma, né? Na Itália, isso aqui é referência, isso aqui também... Cara, muito lindo. E essa parte de aquarela, aí eu já professor, já... né, animador, já pintava, aí eu queria só pintar direito, porque a aquarela sempre foi assim um desafio. Aí falei, não, tem que pintar direito, vou estudar. Aí estudei 4 anos com um grande aquarelista chamado Gonzalo Cárcamo, que é o mestre da aquarela, é um chileno que vive no Brasil e é meu amigo. Eu trabalhava com ele no estúdio de animação e ele lançou um curso e eu estudei 4 anos com ele, aulas uma vez por mês aos domingos. Nossa. Mas olha o comprometimento, não eram todos os meses, então em um ano você começa em março, um ano você tem 10 aulas. Então, só as aulas não são suficientes. Então, entre uma aula e outra, às vezes eu chegava a levar 30 aquarelas, que eu me propunha fazer uma por dia, né? E quando eu chegava lá, eu abria e falava, só dá uma olhada geral, só para você ver que eu tô estudando, né? Por quê? Porque precisa ter uma aula só. Imagina, eu vou na aula em um domingo, aí depois eu vou só no outro mês, aí depois só no outro mês. Não, eu tenho que, o que a gente fala até assim,
quem faz desenho, né? Você tem que jogar, sei lá, 1000 desenhos fora para que os outros desenhos comecem a aparecer. E a aquarela, assim, não precisa ser 1000, assim, umas 500, vamos colocar assim. Mas é o que a gente falou, não adianta nada você chegar e falar, eu tive aula com fulano de tal. Não. Tá, mas e o seu desenho, como é? Né? E os meus alunos de aquarela e guache são esse é guache. Pessoas... Esse é aquarela. Aquarela. Tá sabendo legal, hein? São pessoas... Mas guache só foram aqueles dois, né? Só tem poucos guaches aqui. Eu trouxe mais aquarela. Aqui você põe no cavalete, pega o pincelzinho. Eu ponho numa placa de madeira e prendo com fita crepe. Porque o papel ele dá uma enrugada. Mas o papel ele enruga assim, né? Fica todo ondulado. Papel de mesmo qualquer papel? Esse em especial. Se for um papel de celulose mesmo e ele tiver uma gramatura fina, ele vai esfarelar, né? Quantas vezes você já não foi pintar no papel canson, ele esfarela? Esse não, você joga água, ele enruga, você seca, ele estica. Ele fica esticadinho assim, né? Porque está preso com fita. Isso aqui foi domingo passado, eu fui para Olambra. Aí eu tava passando no meio dessas casas aqui, eu olhei o céu e essa sombra na parede, falei, opa, é aqui. Aí peguei o celular, bom, aí vou assim, se deixar, eu tenho uma hora que eu tenho Essa é nova, então? Essa é nova, essa é recente. Essa é... Aquela ali também, ó. Aquela ali é nova, ele postou no Instagram. Essa aqui também. Essa aqui, ó. O céu fica... Isso aqui é a Bandeirantes. Isso aqui é a Avenida Bandeirantes. Sentido Olambra. Aí tem o meu companheiro que tira. Mas é a Bandeirantes, ele vindo pra cá, ele fez dentro do carro. Apesar que tem uns que pintam. Outro guache aqui também, né? Tem uns que pintam. Movimento? Tem um pintor que eu sigo, que é o James Gurney. Ele faz um dia de chuva dentro do carro. Ele pinta a chuva, sabe, dentro do carro, aquele meio embaçado assim. Aí eu olhei aquilo e falei, vou ter que fazer isso em aula. Aí peguei e falei, vou achar foto de chuva que tem gota no vidro e fiz. E ficou assim, incrível. Tem até um post no Instagram com essa pintura. E ela já foi. Teve uma aluna que viu e falou, essa é minha, me dá quanto é. Tem coisa assim que eu não trabalho com encomenda porque eu acho complicado, né? Encomenda, né? de trabalhos assim. Porque eu vou fazer um trabalho que exige vou ter que, sabe, mostrar para a pessoa, para ver. Eu me sinto... Você gosta de fazer mais para você. Né? De fazer as coisas que eu gosto. Pô, cara, eu já tava pensando aqui, já impediu. Quer ver? Deixa eu encontrar só. Mas você faz grandão também, assim? Aquarela eu não pinto muito grande, que eu não tenho o espaço, né? E guache também são trabalhos menores, né? Sim. Anderson, mas é só você usar uma estratégia. Você faz assim, ó, tira uma foto de uma coisa bem legal que você gosta, aí você manda. Você olha só que paisagem legal. Você só joga no ar. Às vezes eu pego fotos de... Se for, né, igual eu já recebi a proposta, pinta o retrato. Eu falo, não, eu indico uma pessoa que faça, que ela vai fazer muito melhor do que eu, porque eu vou dar a minha interpretação e muitas vezes a pessoa quer um retrato certinho, né? E vai estar a pessoa ali, mas ela não vai estar mais sugerida. Daqui, sim, a delicadeza. Eu gostei muito desse daqui, cara. Deixa eu encontrar aqui os de chuva. Foi esse aqui, ó. Foi esse aqui, ó, que eu fiz. É uma pintura, isso? É. Essa é uma foto, bicho. Essa é de chuva. Lindo, hein? Isso é guache, né? Esse. Aí a aluna viu e falou, é meu.
Aproveitando já, quem quiser seguir, dá uma olhadinha no seu trabalho, o seu @ no Instagram. O Instagram é @avelinoart, Avelino_art. Aí você, no caso, posta suas artes só no Instagram? Tem outra rede social? Só no Instagram. Tem o Facebook também, né? Que tá como Carlos Avelino. Mas eu utilizo mais o Instagram, porque o Facebook já acabou, não tem mais espaço para adicionar, né? Já foram o limite de... mas o Instagram também eu acho que é bem melhor, né, para você divulgar. A divulgação, sim. Nossa. Isso aqui é Curitiba, e cada aquarela eu sei aonde foi, eu falo assim que é um pedaço de mim. Porque assim, eu sei a pincelada, sabe? Eu sei o momento, sei se eu estava legal, se não estava muito bom, né? Tem uma história por trás. Tem. E eu acho que isso reflete no trabalho, assim, né? Da gente. E quem olha, assim, também, às vezes... Nós temos umas aquarelas, assim, que eu posto, ou eu estou em aula, a pessoa fala... Ela nem pergunta quanto é, eu falo assim, eu só quero deixar essa aqui, né? Porque envolve sei lá, uma energia, Eu juro pra você que eu nunca senti isso. Essa daqui, ó. Eu fiquei fascinado nesse desenho. Eu nunca senti isso, cara. Isso. Eu fiquei olhando aqui, eu fiquei fascinado nesse desenho. Bonito, velho. E isso é muito pessoal, assim, e eu sei que isso mexe mesmo com as pessoas. Quando eu faço exposição, que você coloca todas assim, uma ao lado da outra, você vê o conjunto, às vezes até... E quanto tempo mais ou menos você leva para fazer, por exemplo, essa foto? Dessa aí, uns 40 minutos. 40 minutos? Eu achei que ele ia falar 40 dias. 40 minutos? Porque a aquarela, aí é que tá, a aquarela, diferente do guache também, eu preciso do trabalho mais imediato. Essa aqui, eu fiz cada uma em 1 hora ontem, porque tem que esperar secar um pouquinho o papel, mas é rápida a aquarela. Por isso, assim, que é uma técnica onde as pessoas... assim, onde tem muita procura, porque o material é à base de água, eu posso ter um estojinho, tem um papel, esses papéis você tem em bloco pequeno e eu posso sentar e pintar em qualquer lugar, né? Caraca. Nossa, eu achei que eu estava totalmente errado de falar, é uma tinta à base de água, mas é isso. Né? Não, você tem um potinho, você tem uma esponja. Porque, assim, olhando o resultado final, esses desenhos maravilhosos aqui, esses retratos... Às vezes quando você pensa assim, uma tinta à base de água, parece que está desmerecendo, sabe? Parece que não fica isso, sabe? Não, mas aí é onde vem a técnica, né? Exatamente. Tudo, porque, cara, é muito lindo, muito lindo. E você olha e você fala assim, nossa, ficou que dias fazendo, sabe? Cada pedacinho, cara. Não, isso aqui eu faço, isso aqui é uma de aula, eu faço em 1 hora, né? As aulas que eu dou online... Né, que aí já não são ligadas à faculdade, são as minhas turmas de aquarela e guache. Então, são aulas online, pelo Zoom, aí os alunos têm o horário do encontro, tem a aula, eu gravo, edito e disponibilizo o link para eles, né? Aí eles ficam com um tempo de 6 meses para rever a aula, a gente tem um grupo no WhatsApp... Legal. Aí eles mandam os trabalhos e eu faço comentário, gravo um áudio falando dos comentários. E a galera faz muito por hobby, assim? Ou não? Profissional mesmo? Sim, muitos são aposentados, né? E muitos com um sonho, assim, eu queria fazer isso a vida toda. Funcionário público, sempre quis trabalhar com arte, mas era outro tempo. Agora que eu tenho condições, eu quero fazer. E aí faz o curso, faz o workshop, né? Quando eu viajo para cidades, né? Agora que estamos voltando aí, então sempre tem pessoas que viajam não só no Brasil, mas para fora também por causa dos eventos de aquarela. E isso é muito legal, porque você... o meu primeiro convite muito bonito, cara. foi para
para Portugal, foi participar, e eu nunca tinha ido para um evento internacional assim, e aí como isso assim abre a sua, né, a sua mente de ver que tem tanta gente bacana, e o que nos une é a arte, né? Então assim, tem guerra, mas as pessoas, elas não têm nada a ver com isso, todos são, né, quantas pessoas eu fui a Portugal e falei, nossa, parece meu amigo, com as mesmas, sabe, assim, características, e pessoas que parece que você já conhece há anos, assim, né? Então, você nunca conversou com a pessoa, aí chega lá e... Não, e a convivência de 10 dias, assim, esses eventos, tem uns eventos de aquarela que duram mais ou menos uns 10 dias, onde os artistas interagem, tem um workshop, tem uns passeios. Isso aqui é um gouache, né? Eu estou falando e de repente vem... E isso é a contracapa de um bloco, tá vendo? Que eu utilizo para... Aqui também tem outra aquarela. Rio de Janeiro, aqui, ó. Isso aqui é gouache. Isso é muito legal, porque você estava falando agora, né, dos seus alunos. Eu fico pensando, porque, por exemplo, o senhor de 90 anos lá, que você falou, que estava querendo aprender e tal. Se ele faz um quadro e pinta, vai ficar para a família dele aquilo ali. Nossa, ele... É uma memória linda, né? E é um amigo, assim, uma pessoa de 90 anos, chamar você de mestre, né? Já um médico aposentado com uma história de vida. E operou da coluna e tá lá, assim, sempre, assim. Ele fala, esse é o meu... É um momento que eu tenho, né? Que eu tenho para fazer a arte, é uma coisa que eu sempre gostei, agora eu tenho condições, então eu vou investir. E outros alunos também que eu tenho que são maravilhosos, assim, que você vê que a idade não tem idade, assim, para... E precisa saber desenhar isso daí? Porque, assim, eu não sei nem escrever direito, a minha letra é horrível. Se eu for pegar para mexer com aquarela, por exemplo, eu conseguiria? Você tem um processo, né, um tempo para assimilar essas partes. Da aquarela, o mais importante, o desenho ajuda, mas é importante você conhecer a mistura de cores, né, e as fusões, né, que a gente fala, as fusões, o tempo do papel, né, tem aí entra lá no comecinho, né, cores primárias. Isso, as misturas de cores. Aí a gente faz uns exercícios de escala. Começa com a cor com menos água, você vai adicionando água para ver o degradê que ela faz, a mistura de uma cor para outra, né, trabalhando a transparência, adicionando um pouquinho de branco, né? Às vezes você passa uma cor, deixa secar, você vem com outra por cima, você já consegue, né, uma cor de sombra. Como eu fiz da estrada, eu passei primeiro o azul do asfalto, depois eu vim com outro azul no mesmo tom, ele já deu aquela diferença de sombra, né? Então tem esses macetes que tudo é ensinado. E é uma coisa que assim, o material não é caro, né? O material de aquarela é caro? O gouache é mais acessível. A aquarela não é aquelas tintinhas, é uma especial mesmo? Não, são aquarelas profissionais, né? Tá. Aí você tem diversas máquinas. Imaginando ir na papelaria lá, pegar... Não tem as papelarias. Mas assim, é um material que rende muito. Assim, você compra... Esses na papelaria são gouache, não é? É gouache, mas é gouache escolar. É a base de água também. É a base de água, mas a pigmentação dele não é o suficiente para que você consiga realizar um trabalho. Trabalho escolar, ele funciona, mas profissionalmente tem que trabalhar com material bom, e principalmente o papel, né? O papel Esse é Foz de Iguaçu, aí vira, assim, às vezes tem umas... Nossa, coisa... Eu até pedi permissão para pintar, sabe? Falei assim, Cataratas, posso pintar você? Porque é uma beleza tão... Sim, foi o ano passado, eu fiquei besta, cara. Imensa, assim, ó. Isso aqui é outro gouache. Aqui.
Ó, isso aqui é mais ou menos um estudo de aula também, né? Aqui, tá vendo? Ah, tem as cores ali. Então aqui tem com a mistura de branco. Aí esse tem uma técnica que a gente chama que é pintura magra. Eu venho com a pintura e depois eu repeti essa pintura aqui, depois coloquei a cor. Tá vendo? Porque eu faço um estudo monocromático para localizar as formas e depois venho com a cor em cima, né? Aqui eu posso chamar de aquarela. Aí agora aqui eu chamo já de guache, que aqui eu tenho mais transparência, tá vendo? Agora aqui eu tenho mais massa, tanta massa que até sobrepôs a cor que estava. Então eu posso fazer as formas primeiro e depois vir colocando cor. Sim, depois. Então tem várias técnicas, né, para se chegar num resultado. Não tem algo exato, assim. Isso aqui é no Perequê, ali depois do Guarujá. Isso aqui. E às vezes eu vou, né? Antes da pandemia ia mais, assim, ia domingo de manhã, pegava o carro, ia para lá, montava meu praia tranquila, monto o cavalete e ficava o dia inteiro pintando, o dia inteiro. Aí dá para pintar umas... Porque aí tem... Quando a gente está em plein air, você tem aquele tempo de secagem, né? O papel tem que secar. Estou em casa, eu uso secador, que aí aqui não. Aqui você tem que esperar uma outra coisa da aquarela. Então, se você é uma pessoa ansiosa, é difícil. Isso. Agora vamos entrar nos aspectos psicológicos, né? Quem faz aquarela... Quem faz aquarela, assim, as pessoas controladoras têm uma certa dificuldade, sim, porque quer ter o controle de tudo. Eu falo, esquece, ou você muda ou vai fazer outra técnica, porque não vai rolar. Assim, por quê? Você tem o tempo do papel, você tem que saber esperar. Então, assim, já relatos de alunos que falaram assim que a aquarela mudou a vida em relação ao relacionamento da pessoa em casa. Caraca, que sabe legal, assim, de saber que você precisa esperar, assim, não adianta eu colocar tinta em um momento que eu preciso que ela fique ali no lugar, se o papel está molhado ela vai espalhar. E eu não tenho como fazer isso a não ser esperar. Cara, né? Que ensinamento, velho. Eu tô com muita vontade de fazer isso, mas eu não sei se eu vou conseguir segurar o pincel, porque... Então, assim, tem esse aspecto de trazer a arte para a sua vida, né? Da aquarela. Né? E isso a gente aprende muito. E fora as amizades também, o que você conhece de gente... Enfim, o que isso possibilita. E o que eu estava falando no começo, que eu até é tanto assunto, eu só queria pintar direito. Eu fiz esse curso com o Cárcamo e depois isso começou a possibilitar um monte de coisa, assim, né? De dar aula e comecei com 2 alunos, falaram, vocês querem ser as minhas cobaias, assim, né? Aí não parou, aí começou assim, aí comecei a dar aula, aí começa a dar workshop, aí workshop em Curitiba, Florianópolis, aí Taubaté, aí um evento em Paraty, aí no outro ano evento em Paraty, aí no outro ano evento em Campos do Jordão, aí começa assim, pum, 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 pum. E os eventos internacionais começaram a partir de um convite, né, o Júlio, que hoje é meu amigo, viu meus trabalhos pela internet, já havia conversado com outro aquarelista brasileiro e pediu indicação de outro artista brasileiro. E aí, quando eu fui essa primeira vez para Portugal, aí já fui outra vez, e esse ano eu vou para a França e vou para Portugal de novo. Cara, né? Aí na França eu vou participar de uma Bienal, são 10 dias, com 20 artistas convidados, né? Aí eu sou o brasileiro que fui convidado para esse... Caraca! Mas é um de cada país ou... Aí tem um outro brasileiro também que já mora na Europa, que vai estar, né, que também vai estar participando. Aí tem peruano, tem costarriquenho, aí francês, enfim, Quando que vai ser esse? Vai ser em julho
do dia 1º ao dia 10. E vai ser num castelo isso. Nossa. E é aberto ao público, assim? Sim, é aberto ao público. Como se fosse a Bienal do Livro aqui. Isso. As pessoas vão, pintam juntos, tem os workshops, eu vou dar 3 dias de workshop, aí as pessoas pagam a inscrição, né, e participam, né? Aí eu já tenho toda a técnica, tudo que eu vou passar de conteúdo. Aí depois que eu for para a França, eu vou para Portugal, para Cascais, que aí já tem 3 dias de workshop marcado que também. Legal. Lá. Vai pegar verão lá, né? Sim, verão. Legal. Bom que e é tudo em inglês, não? Eu vou ter um tradutor em francês, se bem que eu estou estudando, né? Para pelo menos falar obrigado. Né? Tem uma professora ótima de francês, a Silvia, que está me ajudando bastante, assim, já estou, né? Que eu acho importante, assim, chegar... obrigado, com licença, né? Merci, a gente precisa saber essas coisas. Quando a gente vê, sei lá, um show do Rock in Rio, o cara termina de cantar, ele fala só um obrigado, Brasil, todo mundo já fica, que legal, porque ele se esforçou para conhecer a língua do lugar, entendeu? É um reconhecimento muito bom. E eles são muito organizados. Esse convite foi feito para mim antes da pandemia. Era para acontecer esse evento em 2018. 2018 eu recebi o convite para 2020 ser o evento. Então, olha, e a programação, assim, o quanto eles se envolvem, assim, que é um monte de gente para fazer a reserva, quantos artistas vão, aonde vai ficar. Isso movimenta na cidade. Aqui nós temos um evento internacional em Paraty, né, de aquarela, tem mais de 10 anos já esse evento. E todo ano? Todo ano tem. Nossa, eu não sabia. E aí então, tem artista, então, mas são coisas que não são. E é um passeio super legal para fazer com a família, por exemplo. É o que eu tô pensando aqui agora, sabe? Em Garopaba tem um evento também em Garopaba, onde é de pintura ao ar livre. A cidade toda se mobiliza. Aí, por causa da pandemia, aí houve vários adiamentos e tudo, mas assim, as pousadas se envolvem, a prefeitura. Então, assim, são iniciativas. Quando eu fui para Portugal, a prefeitura ela tem uma verba. Os artistas eles pagam a passagem de volta. E a cidade que chamou você para participar do evento arca com o custo do hotel. Te acolhe. Pronto, isso basta assim para atrair assim um público enorme de pessoas. E as pessoas ficam esperando para que tenha o próximo ano e que tenha o próximo e que tenha o próximo para participar. Mas aqui não é feito dessa forma, né? Não, aqui não. Aqui a gente ainda está engatinhando assim com isso. Porque é bem legal isso, então, né? Imagina promover um evento, a cidade vira referência, né? Então, isso é muito importante, né? Piracicaba é uma cidade que é muito forte, né? No circuito artístico, né? de São Paulo. E lá tem um salão de aquarela, na Pinacoteca. E é um evento assim que envolve, tem o salão de humor internacional, né? Então é uma referência, mas assim aconteceu como posso dizer, não tem nem nome para isso, assim, a Pinacoteca, eles tiraram a Pinacoteca de lá para inserir no lugar da Pinacoteca um posto da Polícia Federal, né? Extinguiram a Pinacoteca. Não, parece piada, né? É como se pegasse o MASP e tirasse... Tem que rir para não chorar. E é muito triste isso, porque é uma cidade que é referência, assim, e as pessoas esperam pelos eventos de arte, né? E como o Brasil está carente disso, né? Sim, sim. Poxa, a gente já tem poucas coisas, assim, ainda tiram, né? E nem pediram licença, chegaram já com... Triste, brinco com o pé no peito, assim. Então é muito triste isso,
né? E só quem tem a perder é toda uma comunidade, né? Das escolas, e um prédio lindo da Pinacoteca, um acervo, eles têm um acervo de artistas, assim, que tem um salão de arte que tem mais de 50 anos, assim, coisas tradicionais, né? Então, aí por um outro lado você pega... Eles fizeram isso durante a pandemia? Fizeram agora recentemente, assim, porque não estava sendo utilizado, de repente? Não, é um prédio que ele é destinado para aquilo, assim, né? Ele já tem toda a estrutura, ele tem galeria para exposição. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, não consigo entender. E, por outro lado, você tem um MASP, que eles estão construindo um anexo do MASP, que vai ter uma passagem subterrânea, né? Para um MASP, você sabe como é que vai ficar ali? E vai ter um prédio, aquele prédio ao lado, que antigamente era a Vivo, que ia patrocinar, não sei hoje quem vai ser o patrocinador. Vai ampliar o número de salas de exposição, como o Museu do Ipiranga, que estão terminando a reforma, toda aquela parte da frente subterrânea vai ter restaurante. E aí eu não consigo entender como... Enquanto uns estão... A Pinacoteca em São Paulo, que é o meu prédio favorito, eles vão fazer um anexo em frente ali, que vai ser um dos maiores museus da América Latina. Né? E aí você pega uma cidade como Piracicaba com um moinho, que é uma parte artística tão importante, e você vê, poxa, você sabe, volte para o início do jogo. O problema é porque você vai centralizando, né? Então as grandes coisas vão ficar tudo em São Paulo. Sim. A galera que é do interior, que é de outro estado, não vai ter a mesma oportunidade. Ou se tiver, tem que gastar uma grana para conhecer. Sim. E até para lá, quantas pessoas iam para Piracicaba? Sim, exatamente. Sim, aí não tem mais, infelizmente. Que pena, hein? Então, assim, eu acho que a arte me possibilitou muitas coisas. Não me arrependo, faria tudo de novo, né? Acho que com um pouco mais de maturidade, assim, né? De encarar mesmo, mas enfim, era o que eu tinha que passar, o que eu tinha que... Era o processo para chegar. Mas é legal que toda essa experiência você transmite para os seus alunos, né? Então, ajudando eles a não passarem por alguns caminhos ali que foram difíceis, né? E a parte de comportamento e de esperar... né, que as coisas, a consequência, né, de tudo isso, tem que saber esperar, mas tem que fazer a sua parte sempre. Legal, seja paciente com a aquarela. Sim, como a aquarela. Como a aquarela. Uma pergunta que eu estou guardando aqui faz tempo, é simples. São 12 desenhos para 1 segundo de filme. Isso. Onde que roda essas folhas? Como que funciona para acontecer o movimento? Você tem hoje a gente trabalha com um software que você desenha, você tem uma timeline, que é a linha do tempo. Não, lá no começo, como que era? No começo? Que era tudo papel mesmo, assim. Você tinha uma câmera que era ligado num videocassete, e você tem a fita do videocassete. Aí você tinha um equipamento que tirava um frame, a foto. Sim. Para fazer o line test, né? Você ia tirando fotos, colocava uma folha, aí ela 1, 2 fotos. Aí colocava outra folha, aí quando você dava o play, ele já fotografava certo. Agora, para filmar isso, era uma engenhoca, assim, que era mais alto que essa sala, porque você tinha uma câmera profissional. Se você colocar making of Walt Disney Pictures, vai mostrar como eram feitos, assim. Então aí você tinha, você colocava o cenário, aí você tinha a câmera, a sala tinha que ser escura, porque era aquele sistema de foto, né, de filme. Aí você pegava um acetato, que era o desenho já pintado, que era pintado, aí colocava acetato, fechava o vidro para ficar, batia uma foto, levantava o vidro, tirava o acetato e colocava outro. E quando tinha movimentação de câmera, aí você movimentava colocava o acetato, batia a foto, tirava, aí movimentava, sabe, para dar aquele traveling de câmera. Ó a concentração, imagina se você esquece. Será que foi ou não foi para frente? Faz milhares de vezes a mesma coisa. Cara, eu vi o making of do Rei Leão, eu sou apaixonado pela animação do Rei Leão. E até hoje, quando eu assisto,
que a gente estava falando lá atrás, né, do movimento, né, de pessoas e até de animais. E se você assistir até hoje, você vê que é muito perfeito os leões andando. Tipo, a pata deles, sabe, é bem macia, você consegue perceber tudo ali, tudo. Sim. E você vendo o make-off, você olha assim, você fala assim, cara, acho que eu não ia fazer tudo isso não. É muita coisa, é muita coisa. O grilo foi feito assim? O grilo feliz foi feito assim? Sim, foi feito frame a frame. É muita coisa. Você é louco. Bom, valeu demais. Bate-papo. Valeu demais mesmo. Assim, você criou uma nova perspectiva em mim. Anderson. Fiquei com vontade de ir para a França participar como telespectador. Porque, cara, eu vendo esses desenhos, eu imagino assim. Porque eu penso muito assim, o que eu vou deixar quando eu partir, sabe? E isso é lindo. Sim. Você deixar um acervo desse. É lindo, sabe? Nossa. É você aqui, são os seus sentimentos, as suas angústias, as suas alegrias. Tá você aqui em cada desenho. Né? Então, assim, é lindo você deixar um negócio desse pra família. Eu falo que é o melhor de mim. Né? Sim, dá pra ver, né? Porque mesmo que você em algum desses desenhos foi, digamos que o seu pior dia ali, o que saiu desse pior dia foi uma obra de arte. Sim. Eu tentei fazer o melhor. Não perder tempo, né? Porque às vezes você não tá... Lógico que a gente não tá sempre bem. Mas se eu não procurar sanar isso logo, são dias que eu vou perder e eu não vou retomar mais e pronto, né? Então, por isso que eu tenho que procurar fazer todos os dias bons dias, né? Assim, né? De você estar bem e eu acho que isso influencia um monte de gente e um monte de coisa, assim, né? Eu falo que eu sempre né, cuido dos meus cachorros e do meu companheiro, da minha família, e estou sempre disposto a ajudar. Independente dessa parte financeira, que é um trabalho e tudo, mas tem essa parte, né, eu acho, de você perceber o outro e tentar ajudar. A saúde mental, né? Sim. Que é muito importante, ainda mais essa pandemia, que a gente ainda está vivendo. A pandemia, que esse assunto foi muito trazido à tona, né? Que é muito importante a saúde mental e às vezes a gente coloca ela em segundo plano. E aí onde o erro, né? Que eu já, na pandemia, assim, me deu uns... Aí fica para outra história. A segunda parte, né? Fazer a parte 2. Mas teve uns momentos difíceis aí, enfim, mas estamos bem, né? E eu acho que tem que tocar, né? A vida segue. Sim, e isso daqui tem que ter total importância, principalmente das autoridades, né? Porque no dia que a escola conseguir fazer um aluno olhar para isso daqui e sentir o que está no desenho, o mundo mudou, cara. Isso eu já lembro. Era. Isso que eu falo. A minha professora de 7ª série, xilogravura, dando xilogravura na escola. Sabe, xilogravura é aquele processo que você faz com goiva. Goivas são... Olha só, as crianças, então, aprendendo isso na 8ª série, ela levou... As goivas são tipo um formão de vários formatos. Você esculpe a madeira, aí você passa uma tinta, vem com um papel em cima e você tira, aí sai o decalque daquela... Que legal. Tem muito em cordel. Já viu aqueles cordel, né? Cordel, ilustração de cordel. Sim. Então é feito com xilogravura e isso foi assim, imagina, e ela dava umas coisas de arte também, colocava tinta na água e eu nunca vou esquecer isso, assim, e você rodava um vaso e ia tirando o vaso rodando assim, aí criava umas coisas. Imagina isso na cabeça de uma criança que gosta o máximo que eu fiz na escola, eu lembro que eu já fiquei maravilhado. Aí tinha uma época que todo mundo rodava peão naqueles de madeira.
Aí o professor foi lá e pediu para todo mundo comprar um de madeira mesmo, sem nada, e para cada um fazer uma arte e pensar como aquela arte ficaria na hora que você girasse. Então aí todo mundo tentava usar a criatividade, aí ele parado era uma arte, quando a gente rodava o peão ele ficava uma outra. Mas assim, eu tive acho que talvez 2 professores só que foram além do que estava ali digamos que na cartilha, sabe? Que exploraram de verdade. Isso é muito legal, porque você mexe com sentimento. Tem uma série, se não me engano, tá na Netflix. Mestres do Aço. Já assistiu? Não. São de escultores também, todos artistas. E eles têm que fazer... Tem uma lá que eles têm que fazer uma escultura, tudo com aço. Eles vão retorcendo assim e tal. E aí tem que fazer uma escultura fixa, com aço, e uma escultura que quando batesse a luz, a sombra que formasse aqui tinha que ser outra completamente diferente. Então ele desenhou uma árvore aqui, só que quando batesse a luz tinha que aparecer, sei lá, um cachorro na sombra. Caramba! Surreal. Aí tem um cara que no dia ali do programa, o cachorro dele morreu. E ele tava triste. E aí a escultura dele, qual foi? Ele montou uma árvore, aí nessa árvore tinha um tronco, no tronco tinha um balanço, e ele estava sentado no balanço com um chapéu assim, triste. Essa era a escultura em aço. Quando esse cara bate a luz, é surreal, na hora que eu vi arrepiou. Quando ele bate a luz, ele abraçando o cachorro dele. Caraca, que legal. Nossa. É ele abraçando o cachorro dele, quando reflete assim a sombra na parede. É surreal. É surreal. É muito louco. E é incrível essa percepção, né? Essa percepção de transformação, né? Das coisas. Como que o cara... Que é mais ou menos o que a gente faz, assim. É transformar uma cena, né? Imortalizar um momento que é tão banal, assim, que você passa, né? Igual Praça da Sé, que eu pintei... Tô na estrada ali na Bandeirantes. Exatamente. Quando você pega a estrada, você só tá preocupado onde vai ter um radar ou de repente é o pedágio, sabe? Você não olha até no post eu coloquei isso, né? Que além de me preocupar agora além de olhar o céu e as sombras, aí eu vou ter que me preocupar com o carro do lado, com o limite de velocidade, né? São mais coisas para observar. Mas né? É legal a gente procurar enxergar mais a arte, né? Porque a arte ela tá em todo lugar. A gente precisa enxergar mais, que a gente vai ficando mais leve, né? E outra, traz para o ser humano o que nos torna humanos, que é o sentimento. Sim. É o sentimento que faz, né? Que Deus colocou na gente, que faz a gente ser humano, cara. É isso. E a arte, ela traz isso. Falando de pintura, falando aqui da escultura em aço que o cara fez. Ela traz esse sentimento pra dentro da gente e aí mostra, né, o ser humano que nós somos. E falta isso. Mas é isso. Beleza. Valeu demais. Muito obrigado. Tem algum mesmo. recado assim que você quer deixar pro cara que tá perdidaço? Eu acho que desenhe, acredite, né, no seu trabalho e procure se especializar, né? E estude bastante, assim. Se no momento tem alunos que falam, eu trabalho no banco, tenho que sair para fazer... não, continua trabalhando e estudando. Você vai ter um momento certo de transição, não precisa... fazer já tive aluno que trabalhou em banco, que trabalhou em telemarketing, eu sempre falo, não, segura as pontas aí que você vai ver, o momento certo vai acontecer, né? Eu só acho que é acreditar em você e fazer a sua parte, né? Dê menos ouvidos às pessoas e acredite mais em você. Perfeito. Show. É isso aí. Tá bom? Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Valeu demais. Vocês. Obrigado. É isso. Fechou? Valeu, galera. Muito obrigado. Fechou. Tchau.